Beleza, Tá. maravilha. Bom, boa tarde a todos. Com muita alegria, estamos começando os trabalhos de hoje, da loja Conde de Saint-Germain. E estamos recebendo uma pessoa muito especial, o nosso irmão Marcos Zeri, que é advogado, empresário, escritor, ex-presidente da Academia de Ribeirão Preto, de Letras, e maçom. E o nosso irmão, hoje, teosofista também, da loja de Ribeirão Preto, né? Paz Profunda, né? Loja Paz Profunda, vai nos trazer hoje um assunto que, nessa época de tantas confusões com pandemia, é importantíssimo que sobre fitoterapia, sobre flores, sobre plantas, porque essa é uma busca que tende, com o tempo, a ser mais importante ainda para que a gente não dependa tanto de fármacos artificiais. Então, querido irmão Marcos, agora é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço, Regina, o convite da loja Saint-Germain, interesse e presença de todos. Sem ser especialista na matéria, vou procurar expor um pouquinho do poder de cura, a leveza do reino vegetal a nosso alcance, fazendo um link com a ciência e a teosofia. Vamos refletir juntos sobre a cura para as doenças que afetam a humanidade, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a depressão, o pânico, o estresse assolam todas as pessoas, todos os países, todas as nações. Talvez agora a necessidade e a dor levem o ser humano a confiar mais na Mãe Natureza, que só consegue harmonizar e energizar ao seu contato. Nós precisamos da natureza. Nunca precisamos tanto da natureza como agora. Nessa pandemia está mostrando isso nível mundial. Quer dizer, o reino vegetal pode nos ajudar e desenvolver ajudar a gente a descobrir um pouquinho mais de sabedoria dentro da gente, dos nossos ancestrais, que sempre valorizaram. Utilizei como bibliografia o Tratado de Medicina Floral, a Terapia Floral do Dr. Bach, os Remédios Florais do Dr. Bach, a Medicina Vibracional, o Código Básico do Universo, a Vida Secreta das Árvores e Las Enseñanzas Secretas de Todos os Tempos. Sede muito ternos com as criancinhas, irmão mais velho, aos membros da ST. Sede muito ternos com as criancinhas, mais ternos ainda para com os animais. Sede carinhosos com as árvores e as flores. Pertenceis todos ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei dessa verdade e vivei-a. Geoffrey Hodgson, no seu livro Saúde e Espiritualidade, nos diz que adoecemos porque violamos um princípio na natureza e que podemos ficar saudáveis novamente, assim que a harmonia e equilíbrio sejam restaurados, livrando-nos de todo senso de amargura ou revolta. Quando não sabemos aonde nascem as doenças, ficamos presos à indústria farmacêutica, usando remédios que agem apenas nos sintomas do corpo físico. Os problemas voltam a acontecer, gerando o ciclo da doença. Então, para a gente compreender um pouquinho esse ciclo, a dor ou a doença surge. Você não melhora em essência, apenas remedia a doença no corpo físico. Os remédios e tratamentos geralmente trazem efeitos colaterais. A crença na doença e na sua fragilidade aumentam e a gente começa a acreditar na doença como algo comum. A qualquer sinal de mal-estar, a gente se entrega aos remédios. Marcos, querido,
O Oi? PowerPoint, você está passando o PowerPoint? Sim. Sim. Não, mas não está compartilhando. Dá uma olhadinha. Compartilha novamente, por favor. Espera aí. Quer que eu falo talvez? Não sei por que saiu. Ai. O que aconteceu? Olha, a oratória estava tão boa que não fez falta o PowerPoint. Eu vou sair da reunião e vou entrar de novo. Voltar a gravação. Só um minutinho, querido. A Regina já começou a gravar. Podemos reiniciar e fica a critério de vocês. Vamos lá. Quer que reinicie? Não, eu acho a primeira parte foi gravada e a narrativa do Marcos foi excelente. Eu sugiro dar continuidade onde ele parou. Vamos para frente. Quando aprendemos a nos relacionar com o reino vegetal, com gratidão e consciência de seu potencial, certamente vamos conseguir receber os benefícios e seremos mais felizes. As árvores, as plantas, as flores, as florestas têm dons ocultos que as pessoas nem imaginam. Mas se nos aproximarmos com amorosidade e respeito, elas revelam seus segredos, que contribuirão com nossa saúde física, mental e emocional. É um fato que o amor pela natureza, o contato com plantas e flores, influencia o nosso corpo sutil ou etérico, energiza o nosso organismo e acalmam nossas emoções e pensamentos. Por isso, dentro dos princípios teosóficos de educação, a senhora Blavatsky, os seus seguidores, a senhora Annie Besant, sempre incentivaram o conjunto com a natureza. O Rudolf Steiner, que pertenceu à Sociedade Teosófica, através do seu método antroposófico, também foi um grande incentivador da natureza. Cada povo tem os seus símbolos e certas árvores e plantas são consideradas presentes da divindade. O culto das árvores é muito antigo. Foram adotados como símbolos de poder, integridade e proteção divina pela sua beleza, força e utilidade. Os cabalistas representavam a criação como uma árvore com as raízes na realidade do espírito e as ramas na ilusão da existência tangível. A senhora Blavatsky destaca que a grande pirâmide se considerava um símbolo daquela árvore invertida, com as raízes na ponta ou vértice da pirâmide e os ramos abrindo-se em 4 direções em direção à base. Na antiguidade, o reino vegetal sempre foi referenciado, pois é fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida do planeta. Isso o homem precisa entender bem isso. Nos proporciona oxigênio, alimento, combustíveis, matéria-prima e cura, além da beleza. Quer dizer, dela se podia extrair infusões, ungüentos, essências curativas, assim como drogas que afetam a natureza e a inteligência dos seres humanos, como a erva da profecia.
Plantas e flores se elegiam também como símbolos para ilustrar as qualidades ou condições de alguém que ainda eram dignas de veneração, pois suas folhas, pétalas ou raízes guardam uma similitude de forma ou cor com os órgãos do corpo humano, exemplo, a mandrágora. Estou mostrando agora aí, como vocês podem ver, elas são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. E como todo ser vivo emana energia. Assim como os seres humanos, as plantas também têm um campo de energia ao seu redor. E isso é maravilhoso a gente constatar. Vocês estão vendo aí na borda da folha a energia através de uma eletrofotografia. Assim como os seres humanos, as plantas também, nós temos também um campo de energia ao nosso redor, já comprovado cientificamente. E eu diria que isso é uma espécie de corpo, é o protoplasma, é o nosso corpo etérico. É o nosso corpo etérico que está em contato com o corpo físico. Isso é muito importante. Aqui eu estou mostrando algumas fotos, vou mostrar algumas fotos para vocês do André, meu filho, na Amazônia. Vocês estão vendo, algumas delas são capazes de intervir nas vibrações do local, atuando como verdadeiros filtros energéticos, promovendo um bem-estar, afastando a negatividade do planeta como um todo. Então, a gente está vendo aqui a Vitória Régia, nós estamos vendo a barbaridade criminosa de muitos incêndios que às vezes são feitos ou por ignorância do fazendeiro, que às vezes não percebe que queimar a terra não é uma boa solução, ou incêndios criminosos, né? E aí vocês estão vendo, essas fotos são tiradas pelo meu filho. As fotos do André. A natureza depende tanto quanto como o ser humano das condições ambientais antes de poder agir, e a sua poderosa respiração pode ser facilmente impedida, interrompida e até as suas forças destruídas. Não apenas o clima, mas também as influências ocultas tendem diariamente a modificar a natureza físico-psicológica do homem e alterar a situação do entorno. O xamã siberiano perde seus poderes nas cidades devido à poluição. Tais é a pureza com que ele se dedica nas suas práticas. Isso aí está na Isis Sem Véu, da Blavatsky. Todos nós humanos absorvemos energia através dos centros de energia, os chakras. Emanamos, né? O campo de energia que nos rodeia está impregnado com nossas emoções, pensamentos, assim como de terceiros. Quando estamos felizes, nossa aura emana energias de felicidade. Quando estamos tristes, energias de tristeza. Quando sentimos medo, raiva, ansiedade, tristeza, geramos desequilíbrio. E quando isso acontece com frequência, se torna um problema e as consequências começam a se manifestar como doenças. Por isso, podemos considerar que a grande maioria das doenças tem origem nas energias que nossa aura, como vocês estão vendo aí, emite e capta resultados de desequilíbrios que não são compatíveis com a nossa natureza. Então, antes a gente, o vidente via aquela aura esbranquiçada na borda de uma superfície. Hoje nós temos uma eletrofotografia que nos ajuda a perceber, uma photokilling, que ajuda a perceber como isso pode ser visto ao olhar de retina. Sabemos que o uso do poder oculto e das propriedades energéticas das plantas é uma prática tão antiga que se confunde com o próprio surgimento das civilizações. Já era explorado pela sabedoria restrita aos xamãs, aos sábios hindus.
egípcios, persas, no Peru, no México, entre outros povos. Cada planta tem propriedades energéticas específicas capazes de ajudar em diversas doenças, sabendo ativar o seu poder da melhor forma possível. Ao longo dos anos, essa sabedoria restrita também aos antigos curandeiros foi sendo substituída por remédios químicos. Sabemos que a indústria farmacêutica movimenta bilhões de reais e, às vezes, nem sempre interessa a ela a cura realmente, porque são interesses econômicos que permeiam no meio de toda esse universo entre doentes, tratamentos médicos, indústria farmacêutica e agora, felizmente, a gente tem já os florais, já tem a homeopatia, já tem as práticas naturais que vêm sendo resgatadas. Aí está algumas plantas medicinais e temperos, vocês podem ver, plantas aromáticas, antioxidantes, diuréticas, cicatrizantes, expectorantes, antibióticas, anti-inflamatórias, antissépticas. Eu acho que isso é importante a gente ter esse conhecimento e se familiarizar. E, se possível, plantar em casa, se possível, né? É bom lembrar que, por não ser natural, é sempre benéfico. Plantas e flores, às vezes, pode fazer mal também. Nós estamos falando sobre isso no começo do nosso bate-papo, do nosso bate-bola hoje. As plantas necessitam de recursos químicos para se defender, como alguns alcaloides que, por serem amargos e tóxicos, afastam predadores ou óleos essenciais que atraem aves para a polinização. Então, assim como algumas dessas substâncias podem atuar positivamente no organismo humano, outras podem provocar sérios danos. Importante não considerar os termos plantas medicinais e fitoterápicas como sinônimos. A fitoterapia é o tratamento com plantas que têm ação medicinal. Fitoterápicos são remédios que passam por uma rigorosa avaliação de segurança e eficácia em seres humanos, com uma concentração de ativos padronizada, que nem sempre ocorre com as folhas para o preparo dos chás. Dependendo da planta a ser utilizada, de seus princípios ativos e da doença a ser tratada, uma forma de preparo pode ser mais eficaz que outra. São necessários alguns cuidados e encontrar um método mais eficiente, como o da infusão, do banho, do cataplasma, da compressa, da inalação, da maceração, dos óleos, dos pós, dos sumos, das tinturas e dos xaropes. São várias formas de processar. A fitoterapia versus fitoenergética. A fitoterapia utiliza o princípio químico da planta no nosso corpo físico. Já a fitoenergética utiliza o princípio energético da erva, do campo sutil, das pessoas, dos animais, dos ambientes e das próprias plantas. Ela age no campo sutil, isto é, no nosso corpo emocional, mental e o espiritual. Vocês viram aí o campo etérico na foto, na eletrofotografia. Em 2018, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como técnica terapêutica complementar de promoção da saúde. O pesquisador Bruno Gimenez dedicou anos da sua vida a isso e catalogou mais de 118 ervas, desenvolvendo um sistema de cura natural, chamado fitoenergética, que utiliza o poder oculto das plantas no tratamento das verdadeiras causas das doenças. Estabelece o equilíbrio, a consciência elevada, serve como complemento para a medicina convencional. Através da eletrografia ou fotografia do campo energético, também conhecida como fotografia Kirlian, técnica que permite analisar o padrão
padrão energético do indivíduo. Se conseguiu visualizar a aura, campo energético das plantas, vocês viram aí. Mas existe um grande diferencial no campo de energia das plantas. Ele é livre de qualquer sentimento ou emoção ruim. Por isso elas são capazes de doar sua energia para repor a nossa. A sensação, as sensações, as emoções humanas são muito contaminadas. As das plantas são capazes, as plantas são muito puras, são capazes de doar a sua energia para repor a nossa. Olha aqui, olha esses florais, olha que linda essa eletrofotografia, que coisa artística, inclusive. E vocês estão vendo a energia na ponta da folha. Na ponta da folha, a energia que existe dentro de uma planta dessa, o seu protoplasma energético. Olha aí, dá para ver hoje, isso graças à ciência. A essência das flores é algo extraordinário, muito complexo para uma grande maioria de pessoas, formatadas desde pequenas por uma educação, a maioria dela excludente de uma visão holística. Os iniciados brahmanes e egípcios conheciam os sistemas secretos para estimular os centros latentes de energia cósmica no homem, os chakras. Utilizavam flores de lótus para representar os vórtices de energia ao longo da coluna. A cor, o tamanho e quantidade de pétalas de cada lótus eram chaves da sua importância. Os Rosacruzes utilizavam a guirnalda de rosas, e na Bíblia se mencionam como as 7 lâmpadas do candeeiro e as 7 igrejas da Ásia. A flor de lótus representava para os povos do Oriente a evolução do homem através dos 3 períodos da consciência humana: a ignorância, o esforço e o entendimento. O homem vive nesses 3 mundos: material, intelectual e espiritual. O homem se eleva da obscuridade, passa pelo mundo da ilusão, água, em busca da luz. A flor representa o ideal de beleza e regeneração. Das flores simbólicas, temos a flor de lótus. Temos tanto na Índia como no Egito. Vocês estão vendo aqui, compartilhando com vocês. E a rosa dos Rosacruzes também. E essas fotos também são do meu filho André. Aqui mais um pouquinho de flores que agem muito melhor para aqueles que as amam. Certamente a impulsão da mente do ser superior é comunicado à consciência da planta. Algumas pessoas não conseguem manusear as plantas sem danificá-las. Outras conseguem manejá-las com benefícios. O que é uma essência floral? São extratos líquidos sutis, geralmente para consumo oral, usados para tratar questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da alma e da saúde do corpo-mente. São preparadas a partir de flores silvestres, colhidas no auge da florada, nas primeiras horas da manhã, quando ela ainda está cheia de orvalho, em locais na natureza onde as forças elementais se encontram intactas e, por isso mesmo, potentes e poderosas. Os florais são catalisadores do processo de evolução pessoal. Podem nos levar a identificar e transformar emoções e tendências negativas. Geram saúde, bem-estar e acabam por nos abrir novos caminhos. Como sabemos, o Dr. Eduard Bach foi o primeiro sistematizador dos florais. Ele era médico sensível, terminou seus estudos na Faculdade de Birmingham, na Inglaterra. Especializou-se em bacteriologia, imunologia e saúde pública em 1886. Trabalhou na Primeira Guerra Mundial, sendo responsável por 400 leitos num hospital universitário. Percebeu que os remédios tradicionais nem sempre curavam os pacientes.
e que o estado emocional responsável pelo surgimento de doenças no corpo físico. E a dita ciência oficial ria das suas pesquisas, dizendo que não se sustentava, pois várias experiências não deram resultado positivo. Ele foi um pioneiro nessa matéria, né, aqui no Ocidente. Os florais do Dr. Bach são uma terapêutica que se baseia no uso de essências florais medicinais para devolver o equilíbrio entre mente e corpo, permitindo que o corpo fique mais harmonizado para o processo de cura. A terapia com os florais é completamente natural, não tem contraindicações e utiliza, ao todo, 38 tipos diferentes de essências que ajudam a expulsar emoções negativas do corpo, como medo, ódio, preocupação e indecisão. É bom que se diga que o Dr. Bach era um sensitivo muito especial. Os florais de Bach devem ser utilizados como complemento ao tratamento médico convencional. Não devem substituir as orientações dos médicos, especialmente se estiverem sendo utilizados sem supervisão de um terapeuta floral. Segundo o Dr. Bach, o estado de espírito e as emoções têm um papel fundamental no aparecimento e na cura de diferentes problemas de saúde. Quando alguém sente emoções como medo, raiva ou insegurança, é fácil que o equilíbrio entre sua mente e corpo se perca, podendo levar ao surgimento e fatalmente levam ao surgimento de doenças. O objetivo dos florais de Bach é restaurar esse equilíbrio, ajudando a pessoa a aceitar e trabalhar suas emoções. Por exemplo, quando alguém sente medo, deve trabalhar a coragem. Quem está estressado deve melhorar sua capacidade para relaxar. Para escolher os florais certos, os 38 florais de Bach foram divididos em 7 tipos diferentes de categorias: medo, insegurança, perda de interesse, solidão, sensibilidade aumentada, desesperança e desespero e preocupação. Quase metade das flores de Bach vem de árvores. Isto mostra como as árvores são especialmente valiosas, assim como as árvores potentes, né? Assim, e elas buscam da superfície do solo todas as coisas que precisam, os minerais, acho assim que assim como as flores das árvores de frutas e castanhas são também particularmente importantes. O médico homeopata indiano Gurudas estudou muito a respeito das essências florais. Fundou a empresa Pegasus e vende florais para o mundo todo. Gurudas publicou um livro best-seller em 1983, Essências Florais e Vibrações de Cura. Ele buscou a ajuda de um sensitivo, Kevin Hirschman, e lançou 108 tipos de essências florais. Publicou tabelas de correspondências entre vários sistemas florais e alguns florais pesquisados pelo Dr. Gurudas estão disponíveis em sistemas florais aqui no Brasil, como florais de Minas, florais de Saint-Germain e florais do Sul. Aqui vocês estão vendo algumas flores. Os florais de Minas foram fundados em 1989 por Breno Marques da Silva e Edinamara Batista. Os florais de Saint-Germain foram fundados por Neide Margonari. Os sistemas florais do Sul, inclusive encontrando-se a essência da flor da erva mate, é uma árvore símbolo do Rio Grande do Sul. Desde então, vem pesquisando e preparando florais através da pesquisadora e terapeuta floral Marga. Acredito que a visão dos florais pode ser recombinada com a visão científica e com a visão teosófica. Esse link é interessante. Esse desafio me conduz a alguns pontos que venho estudando há alguns anos,
considerando como verdade e possibilidade de acerto nessa matéria tão complexa. Ao escolher esse tema como um desafio para a ampliação de consciência, compartilhemos juntos alguns pontos para a nossa reflexão. Hoje a epigenética já nos diz que é possível ajustar o trabalho biológico de um gene com emoções e pensamentos bons, que eles influenciam a cura no campo sutil e acabam influenciando o DNA, promovendo ou eliminando a doença no corpo físico. A herança que o indivíduo carrega na sua genética, sem muita consciência, hoje a hereditariedade do DNA torna-se relativa. Agora, a epigenética prova o tratamento bem antes, quando ele ainda está no DNA, e os florais colaboram nesse equilíbrio entre genes e DNA. O conceito de saúde e doença na medicina tradicional alopática andaram na contramão, com estudos baseados só na cura do corpo físico, que levaram a um sistema fechado, defendido pela ciência médica como única expressão da verdade. Para ela, os sintomas físicos são produzidos por um desequilíbrio hormonal de vitaminas, aminoácidos, enzimas. A epigenética hoje já nos diz que é possível ajustar o trabalho biológico de um gene com emoções e pensamentos bons, que eles influenciam a cura no campo sutil e acabam influenciando o DNA, promovendo ou eliminando a doença no corpo físico. A herança que o indivíduo carrega na sua genética, sem muita consciência hoje, a hereditariedade do DNA tornou-se relativa. A epigenética prova o tratamento bem antes, quando ele ainda está no DNA, e os florais colaboram nesse equilíbrio entre genes e DNA. O conceito de saúde e doença na medicina tradicional alopática andaram na contramão, com estudos baseados só na cura do corpo físico. Os remédios alopáticos, na maioria, são responsáveis por consertar os males no corpo físico, quando, na verdade, a doença se formou antes. Mas as descobertas da física quântica trouxeram o mundo invisível à tona. O laboratório dita a verdade microscópica, mas existe uma energia que extrapola os limites da ciência. As doenças são produzidas por um desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Aqui está, a título de ilustração, os 7 corpos do homem, que a teosofia diz que nós somos formados. Então, esse triângulo é o corpo divino superior. Marcos, agora sim, agora foi. Os 7 corpos do homem, para ilustrar, a gente vê que está aí o triângulo e o corpo e o quaternário inferior. Energia essa que a teosofia enquadra em 7 corpos, como acabei de dizer, 3 superiores e 4 inferiores. A ciência, com alguns aparelhos já desenvolvidos, consegue mapear as energias que extrapolam o corpo e comandam muitas reações, embora ainda é olhada com muitas suspeitas pela chamada ciência oficial. A intuição de um homem que receita o extrato de uma flor para corrigir certas emoções e dificuldades nas ações e na vida de uma pessoa, para muitos médicos são consideradas ilusões. O que existe mesmo, segundo a ciência, é um remédio alopático para consertar seus ossos, sangue, músculos e a complexidade dos seus sistemas combinados. Tudo muito físico, palpável. Por isso tudo, os estudos da medicina alternativa já consideram uma outra forma de curar, baseada em alguns aparelhos de ressonância. Embora reticente, minimizando outros tipos de tratamento, taxando-os de inóculos ou de efeito placebo, os laboratórios criticam e usam o efeito placebo para mostrar que o remédio de laboratório é mais eficiente. Há muitos casos interessantes que fura, isso aí fura. O efeito placebo iguala ou supera o efeito químico.
Então, o sistema torna os florais um sistema inofensivo com relação à prescrição aos pacientes. Por isso é importante refletir sobre esse campo da saúde e saber separar o joio do trigo. Profissionais sérios de picaretas. Parece-me que está havendo um avanço grande em nível mundial sobre essa união possível que está sendo feita a duras penas. Parte da medicina oriental ainda promove a cura a partir do corpo etérico, no dizer do conceito teosófico. Ele contraria a medicina tradicional, que enfoca a doença quando ela já atingiu a parte física do paciente. Essa cura não é admitida pela medicina dita alopática. Considero importante para o tratamento, o treinamento de um terapeuta, ter conhecimento da medicina tradicional, a fisiologia do corpo, bem como a psicologia do paciente. Isso tudo é importante, a psicologia, a fisiologia do corpo. É importante para um terapeuta holístico. Perceptibilidade, capacidade de pensar, empatia, sensibilidade, sentimentos naturais para com a outra pessoa. Fazendo o link com a ciência dita oficial, materialista, como harmonizar o floral, o campo etérico, considerado pela teosofia, o campo informacional e vibracional que cada flor e erva possui. A visão homeopática, a medicina chamada quântica, um fármaco, um frequenciômetro para gravar a ressonância desse fármaco e transmiti-lo para uma água destilada do outro lado, já é possível. Já existem os chamados quânticos e tem já ganho terreno em nível mundial. O fármaco, muitas vezes intoxicante, é transmitido através de ondas para uma água pura. Blavatsky nos ensina que devemos usar o discernimento. Essa medicina vibracional, começando pela homeopatia e suas soluções, nos convence da eficácia indiscutível de um em relação ao outro. Muitas curas já são tratadas dessa forma, são esses tratamentos alternativos, onde a verdade relativa encontra equilíbrio entre essas disciplinas. A ciência e as pesquisas dirimem estes assuntos, mas tem o direito de perguntar até onde isso é verdade. No caso das vacinas, foi um gol de placa. Imunizam o corpo contra o vírus, que enfraquece com o aumento dos anticorpos no ser humano. Mas pergunto, morreram o bacilo da tuberculose, do sarampo, da cachumba e tantos outros? Embora saibamos muito em neurociência, em biologia e em botânica, ainda não conseguimos vislumbrar a homogeneização desses reinos. E por que não dizer redescobrir a integração perfeita com outros reinos, que viviam no anonimato, até surgirem esses aparelhos que medem esse campo energético. A revolução já começou. A ciência já ajuda e mostra com sua tecnologia que é possível vislumbrar a verdade entre os portais conhecidos e apregoados pelo esoterismo há muito tempo. Já possui hoje um aparelho chamado polígrafo, capaz de registrar sinais biológicos e transcrevê-los em gráficos. O eletrocardiógrafo, o eletroencefalógrafo, o eletromiógrafo são exemplos de polígrafos. Clive Baxter, um policial, concebeu a ideia baseada num detetor de mentiras em 1966, trabalhando para a CIA. Era um oficial, um funcionário da CIA. Quando se contam mentiras, vivências, imagens mentais e o estresse emocional que uma pessoa vive, alteram os gráficos do polígrafo. Ajuda a pessoa a descobrir quando um criminoso está mentindo. Baxter descobriu que as plantas emitiam correntes elétricas, gerando um gráfico idêntico como o dos humanos. Jogou na planta, ela reagiu. Jogou água na planta, ela reagiu.
Pensou em arrancar e queimar uma das suas folhas. Antes de fazê-lo, o polígrafo acoplado na dracena, ele tinha uma dracena na casa dele, resolveu colocar esses sensores na dracena e ligar o aparelho, o polígrafo. E ela reagiu só com o pensamento do Baxter. Ele conseguiu perceber a resposta das plantas às intenções reais, que emite vibrações emocionais, e a planta as percebia. Era o que acontecia com as folhas da dracena. O Baxter nunca achou que fosse ser tão famoso como ficou depois dessa experiência. Aí as vários tipos de dracena, vocês podem ver, só para ilustrar, né? Podemos nos perguntar, quem estava nesse espaço da intenção que informou a planta da amputação que Baxter pensou em fazer? Ao voltar para casa, Baxter teve a ideia, então, como já disse, conectou os eletrodos do polígrafo às folhas da planta caseira. Ninguém antes dele havia pensado fazê-lo, afirma Richard Gerber, um excelente autor médico americano e terapeuta holístico também, além de médico formado. Medicina vibracional. É interessantíssimo vocês lerem e consultarem esse doutor. Mas o Dr. Gerber não conhecia que na Índia, um cientista, em 1920, chamado Jagadish Chandra Bose, já tinha inventado um aparelho muito sensível àquela época, 1920, que chamou de crescógrafo, e que mede o crescimento de uma planta. Bose descobriu que as plantas sentiam amor, ódio, alegria, medo, prazer, dor, excitação, prostração e outras reações. E, através do seu crescógrafo, elas alteravam o resultado. Vejam bem, isso em 1920. Novas pesquisas científicas hoje em dia, na Universidade do Oeste da Austrália, evidenciaram que as plantas têm memória de longo prazo e até sentimentos, incluindo a capacidade de sentir medo, felicidade, se comunicar e ler. Gente, tudo isso hoje a pesquisa científica já está nos mostrando e nos revelando. E a teosofia já faz esse link há tempos, há mais de um século. Podemos pensar que se a sensibilidade de um terapeuta for tal que consegue detectar a forma da vida do paciente através da sua fala e testemunho, suas paixões, medos, defeitos de caráter e virtudes, educação, até sua prostração, isso também se reflete no campo vegetal. A energia verde pode harmonizar as energias do corpo, antes que a doença chegue de forma irreversível, se utilizando das essências, os florais, os chás, as ervas medicinais e outras formas holísticas de tratar antes que cheguem no corpo físico e até recomendar uma mudança de vida. Quem não conhece um psicógrafo que pega um objeto da pessoa e esse profissional sensitivo, só de tocar no objeto, descreve cenas ocorridas com o sujeito que ostentava esse objeto. Alguns crimes foram revelados assim. O cientista japonês Masaru Emoto, em 99, descreve o best-seller Mensagens da Água para uma Vida Saudável. Como vocês podem ver, em 1999, vemos que até a água que se utiliza na produção de essências é fundamental. Olha os cristais nessa água, posto num como se fala, meu Deus, num microscópio eletrônico. Olha só como revela a pessoa vibrando em cima de uma gota d'água, sentimentos de amor, de comunhão, de alegria, e, por exemplo, um heavy metal tocando uma música sem pé nem cabeça, muitas vezes, o tanto que afeta
a harmonia dessas gotas de cristais, isso colocados dentro do microscópio eletrônico ampliado 1 bilhão de vezes. Vocês estão vendo, né? Então, vocês podem dizer, foram as propriedades das plantas? Mas é Moro, Baxter, Bose e vários outros pesquisadores. Diga-se de passagem, Bose trabalhou com Einstein. Não era um principiante, não. E vários outros pesquisadores revelaram as emoções das plantas, inclusive as reações da água. Nas plantas e flores, um gesto de carinho, até numa verdura, abraçar uma árvore, sensibilizar-se diante de uma flor, pode parecer ridículo ou piegas da minha parte. Mas por que não ocorreria uma resposta nas propriedades positivas de uma flor, de uma fruta, de um vegetal? Essas experiências têm sido feitas no mundo. A gente pode até experimentar, ao ingerir uma verdura, uma boa salada, a gente pode até, no preparo delas, beijar uma das folhas, beijar uma das plantas. Eu acho importante a gente manter esse equilíbrio nosso com aquela planta. Não é ridículo. Eu acho importantíssimo isso. Façam uma experiência e depois vejam o que acontece. Me parece que elas gostaram do tratamento. E quando vão ser ingeridas, há um grito em cada corpo na hora da passagem. Eu não gosto de dizer morte da planta, da passagem. É a hora que uma folha é espedaçada, é picada, é jogada num liquidificador. Então, a ciência já está provando isso. Esse excesso de sensibilidade da nossa parte não é excesso. Eu acho que é uma sabedoria que nós temos que aprender a descobrir e praticar. Essas sensações e emoções foram experimentadas com plantas e camarões numa panela de água fervente, e todos emitiram sinais de desespero e pavor na hora da passagem. Poderia dizer, eles dizem na hora da morte, eu não gosto de dizer morte, mas passagem. Quem não assistiu o filme O Polvo, assista. Um biólogo com um polvo sendo filmado em diversos mergulhos no fundo do mar, no mar lá na África, numa região africana. Maravilhoso o filme. Isso pode ser registrado por galvanômetros, fotomultiplicadores e a eletrografia, que são capazes também de registrar. Olha esse caso da eletrografia. Essa folha foi o Dumitrescu que tirou essa fotografia. Um cientista que fazia, se não me engano, era romeno, tirou essa fotografia. Vocês veem, a eletrografia é capaz de registrar o efeito dito fantasma de uma folha, de uma salamandra. Esse campo etérico da planta, sua forma original é revelada na eletrofotografia. Vocês observam que neste círculo desta folha é um oco, é cortado, é um espaço. E, no entanto, a eletrografia fotografou o protoplasma desta folha. Olha a teosofia aí em ação com o campo etérico. Olha a teosofia em ação. Existe uma folha igualzinha que sai na eletrofotografia, daquela folha que estaria sendo descartada, com a fenda no meio. Sai essa eletrofotografia. Os nossos olhos não veem, mas existe. Então, ele também registrou que um indivíduo muito cético pode afetar experiências desse porte. O contrário é verdadeiro. Seres humanos podem intervir no que observam. O observador e a coisa observada fundem-se e as partículas começam um processo de condensação ou explosão, formando um novo tipo de matéria. É por isso que entre o observador e a coisa observada, quem que é o observador? O ser humano. Um aparelho também pode ser, mas o ser humano, e ele passa naquilo que ele está observando todo o sentimento dele, as sensações dele.
Por isso é que é importante a gente saber o que pensa, o que diz, o que fala. Um eletrotécnico em New Jersey, o Pierre Sauvin, também descobriu que pessoas são capazes de se comunicar à distância com as plantas. Essas experiências foram passadas em TV para um público grande. Foi até objeto de chacota nos Estados Unidos na época. A reação das plantas reagiram como um dos organismos, dos orgasmos de Sauvin, a 90 quilômetros de distância. Não me perguntem como isso foi medido. As plantas reagiram aos seus momentos de prazer. Que ligação, eu pergunto a vocês, que campo informacional é este? A sutileza desses campos informacionais das flores se assemelhavam à homeopatia do Dr. Hahnemann, a medicina antroposófica do Rudolf Steiner e a medicina alquímica e herbácea. Então, elas não atuam direto no corpo físico, mas em níveis mais sutis. E como vocês viram na eletrofotografia, ele está encostado no corpo físico. Esse campo etérico está encostado no corpo físico. E a teosofia falava já isso há 100 anos atrás. E dizia com sabedoria Blavatsky que daqui uns 100 anos as coisas iam se tornar mais visíveis e mais possíveis. E está já acontecendo essa visão dos mestres que já advertiam Blavatsky, e Blavatsky, com a sua intuição, já enxergava esse futuro promissor. O corpo é o último a ser atingido. Depois que a parte mental e emocional, astral emocional e etérica, o cirurgião de energia, o cinturão de energia, atinge o corpo físico. Agora, vocês podem me perguntar, qual é a prática que um terapeuta de floral tem? Tem de ter treinamento? Tem. Por acaso, em caso de dúvidas, ele receita várias gotas de flores combinadas. E eu respondo, um bom clínico geral hoje está cada vez mais difícil. A especialização do setor de remédios para determinadas moléstias fez o médico tradicional perder a visão do todo. O médico hoje ele sai dentro de um campo especializado. É especializado em olhos, é especializado em membros inferiores, é especializado em rins, é especializado em doenças cardíacas. Isso aí, nós não... Essa visão total que o clínico tem que ter, todo médico deveria procurar fazer um curso muito bem feito de medicina, essa clínica, esse clínico geral. Opinião pessoal, acho que todo terapeuta holístico também deveria fazer um curso de medicina tradicional ou um curso específico para estudar com profundeza a fisiologia de um corpo no plano físico. O contrário é importantíssimo. Conhecer o corpo físico é muito importante. Então, às vezes, não basta só o conhecimento do terapeuta ou contar só com a sua intuição. Ele tem que ter também um conhecimento do corpo físico. Então, um curso, assim, eu diria, mais curto de medicina seria muito interessante para um terapeuta floral, para um terapeuta holístico. E aí mora um entrave que ele precisa enfrentar. Até que ponto ele será cooptado pelo tratamento alopático? Então, isso aí é importante a gente fazer esse link dos dois tipos de terapia. Concordo quando um desequilíbrio é manifestado no corpo físico, trazendo um dano ao corpo, e que precisa ser tratado conforme a lesão física, com um remédio alopático, uma infecção por um antibiótico. Mas milhares de vezes esse tratamento alopático não resolve, e pode e deve-se procurar outros tratamentos alternativos, e o floral é um deles. Para muitos médicos, uma água homeopatizada é balela, assim como um floral. A química é que resolve, mas de uns 15 anos para cá, a acupuntura foi aceita depois de muita briga. Há muita divisão e descrença ainda, mas já há muita gente cultivando novas terapias, que, na verdade, são um resgate de tempos antigos, mas com o aperfeiçoamento da ciência.
O americano Robert Bultmann descobriu uma nova maneira de registrar a natureza, utilizar eletricidade, olha que coisa linda, para iluminar folhas e flores e expressar sua beleza e harmonia. A técnica é chamada de bioeletrografia, uma nova forma de arte e de enxergarmos esse campo etérico das plantas. Termino essas considerações reafirmando a responsabilidade de um profissional ao lidar com a vida e a alma humana. Um campo consciencial abriga um cosmos dentro de cada um. Cabe cada homem, cada mulher, profissional de saúde, desenvolver a sensibilidade que um bom meditador possui. Namastê. Obrigado pela paciência de me ouvirem. A todos. Oi, Marcos, Oi. que palestra linda, muito abrangente. Você veio passando até agora, muito maravilhosa. Você foi assim a detalhes impressionantes. Eu agradeço demais. Oi, Regina. Eu estudo. Está dando para ouvir? Tá? Obrigado, Regina. Estou sim, estou te ouvindo bem. E espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem fazer um bate-bola, a gente fazer alguma coisa, trocar alguma figurinha com aquilo que a gente comentou, se tiver alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer. Aqui, normalmente, nós encerramos a gravação, tá? Com o final da palestra, até para não ficar muito longa, mas depois nós ficamos aqui sem gravação, conversando, porque é muito importante, realmente, essa troca de experiências e de pensamentos. Enfim, vamos fazer isso mesmo. Mas eu agradeço muito, Marcos, a sua presença. Espero que você possa trazer outras palestras tão maravilhosas quanto essa para a nossa loja, que você volte, porque você realmente pesquisou muito e trouxe informações valiosas que eu acredito que a maioria de nós até não conhece. Então, muito obrigada. Eu quero que você se despeça, fale o que você quiser falar, e depois eu vou interromper a gravação e continuaremos conversando, claro, todos nós. Muito obrigado. Obrigado a todos, o grupo, a todos vocês, pela acolhida carinhosa que vocês nos receberam. E estou aqui à disposição. A gente pode encerrar essa palestra dessa forma oficial, gravada, né? E a gente pode ficar aqui conversando, se quiserem. Vai ser muito prazer para mim. Prazer para mim. Isso mesmo, que bom. Obrigada também aos visitantes, né, que nos visitaram hoje nessa palestra. E outros irmãos da loja não participam nesse horário por falta de tempo, que estão trabalhando. Então, eles depois assistem as gravações e dão um retorno, uma mensagem, e certamente isso vai acontecer. Então, muito obrigada a todos e vamos aguardar aí o nosso bate-papo.